Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no Orla Play, canal do Jornal da Orla na internet. Eu sou Marco Santana e você acompanha agora mais uma entrevista para o Sala de Ideias. Você pode acompanhar essa transmissão no portal jornaldaorla.com.br, no canal Orla Play no YouTube ou então na nossa página no Facebook. E hoje eu vou conversar com a professora Thalita Lacerda Nobre. Ela é pós-doutora em Psicologia Clínica e está lançando o livro Porque a Vida é Agora, Considerações sobre o Mal-Estar na Cultura Pós-Moderna. Thalita, parabéns pelo trabalho. Seja bem-vinda à redação do Jornal da Orla. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia. Thalita, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse para a gente sobre o que é esse trabalho. Qual que é o assunto? Então, esse trabalho foi o resultado de uma pesquisa que eu fiz no meu curso de pós-doutorado e que, na verdade, veio de uma ideia que eu tive analisando minha experiência em consultório e a experiência também como psicóloga sobre o que eu chamei de mal-estar contemporâneo. O que eu fui percebendo? Que com o advento da internet, com a facilidade da comunicação, as coisas foram ficando mais rápidas e a forma como a gente tem lidado com o tempo e a forma como a gente tem lidado com as pessoas tem mudado. Então, eu fiquei pensando um pouco, observando até mesmo no consultório, no serviço público que eu trabalhei, conversando com outros colegas, que parece que vai aumentando a ansiedade conforme a gente percebe que o tempo tem que ser mais rápido. A gente vai começando a criar outras possibilidades também, a gente compartilha informação com mais facilidade, mas também sofre um pouco mais porque tem que estar o tempo todo se atualizando, o tempo todo buscando ir atrás de um tempo que nunca se esgota, né? Então, assim, é algo muito frenético e faz com que a gente, às vezes, acabe sofrendo. Por isso que eu chamei de mal-estar na contemporaneidade, porque é uma característica que a gente sofra também com isso, mas também procure algumas compensações, né? Então, a ideia é essa. Certo. E nesse mal-estar, a gente percebe muito bem de que a internet tem um papel muito importante para o bem e para o mal, né? As nossas relações, as relações interpessoais, elas hoje, praticamente, a maior parte delas são intermediadas pelas redes sociais. Então, eu gostaria que você falasse para a gente o que tem de bom, até que medida as relações nas redes sociais são benéficas e até que ponto, em que medida, qual que é o limite em que elas passam a ser prejudiciais. Sim, a gente sempre vai criando, de acordo com os estudos de psicologia, né, a gente está sempre procurando se adaptar às mudanças da vida. Então, é como se a gente tivesse sempre... isso é característico do ser humano, né? Como se a gente estivesse sempre se transformando. O ser humano não aguenta ficar parado, ele está sempre criando alguma coisa. E com isso a gente criou formas de se relacionar virtuais, partindo do pressuposto de que é possível também estar no espaço virtual. Então, considerando isso, a gente também faz amizades virtuais, a gente desfaz amizades virtuais. Então, a rede, ela possibilitou, de fato, que a gente se comunicasse mais e melhor e com mais rapidez. Então, por exemplo, a gente consegue que o programa chegue no Japão, né, coisas que antigamente a gente tinha mais dificuldade. De alguma forma, isso agrega pessoas, porque se eu, por exemplo, estou sofrendo com depressão e eu descubro, por exemplo, que em outros países as pessoas também sofrem com depressão, isso pode agregar, porque eu posso criar grupos que um ajude o outro, posso criar tutoriais, né, como fazer para eu ficar mais feliz, aí alguém vem dar uma ideia. Então, isso faz com que a gente comece a construir redes. Mas, ao mesmo tempo, a gente também acaba se isolando de alguma forma. A gente contribui um com o outro, mas acaba se isolando à medida que a gente tem que ficar produzindo conteúdo. A gente tem que... É como se também o eu, né, o narcisismo, também viesse à tona, porque eu também quero chamar mais atenção, eu também quero ser o melhor do grupo, eu quero ser um ícone, eu quero ser um influenciador. E nisso...
pode ser que a pessoa caia numa cilada, porque ela começa a acreditar que aquilo que ela vê na rede social é a verdade e não aquilo que ela vive na vida suposta real, né? Desde que você está falando, eu me lembrei, a pessoa está sempre aparentando estar muito bem, está sempre plena, né? Vivendo plenamente. E isso a gente se reflete até em ambientes, né? A gente percebe que as pessoas, os empresários fazem locais instagramáveis, né? Um lugar bonito ali para a pessoa poder registrar e colocar na rede social. Não basta apenas estar no lugar, tem que ser um lugar instagramável, né? Então, qual que é o limite disso daí? Até que ponto isso daí faz bem ou faz mal para a pessoa que na verdade, ela busca ter experiências, né? Ou não, ou apenas aparentar que está tendo experiências? Sim, então, uma coisa que eu trabalho no livro e uma coisa que eu tenho observado como psicóloga é o risco mesmo da gente exacerbar isso. A gente sabe que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, mas como a gente está muito arraigado com isso, a gente está muito ligado a isso, corre-se o risco da pessoa confundir. No caso de nós, que somos adultos, a gente acredita que a vida também pode ser bonita quando a gente posta e tal, mas, no fundo a gente tem uma experiência ainda do mundo real. O alerta fica, por exemplo, para as crianças, para os jovens que já nasceram e já nasceram considerando, né, uma realidade que pode ser que seja fantasiosa. Claro que o virtual está ligado com a realidade, mas o virtual ele precisa fazer a função dele naquele momento. Por exemplo, o espaço instagramável ele serve para tirar uma foto, postar no Instagram, mas aquilo tem que ficar muito claro que não reflete a vida inteira da pessoa, né? Tem momentos que a pessoa vai ficar doente, tem momentos que ela vai ficar triste, tem momentos que ela não está tão bem assim, ela não está plena, mas acaba mostrando isso na vitrine e o risco é que o excesso disso produza doenças mentais, né? Produza pessoas que acreditam nisso e que acabam desenvolvendo depressão. Por isso que dizem que a depressão é o mal do século. A gente nunca esteve com tanta depressão e tanta ansiedade, sobretudo no Brasil. O Brasil é um dos países que tem mais casos de depressão e de ansiedade e é um dos países que mais publica em redes sociais, né? Não estou dizendo que elas são o perigo, mas a forma como a gente usa elas, né? Tem que ser com moderação. Você coloca como subtítulo do livro aqui, faz uma referência à cultura pós-moderna. É um termo que começou a surgir na década de 80. Eu lembro de um livro de Jean Baudrillard. Ele tem até um episódio bem interessante, que tem um casal vai elogiar uma criança de uma mãe. Olha que menino bonitinho. Aí a mãe fala assim, poxa, você não viu a foto em cores. Quer dizer, o hiperreal parece que vale mais do que o real, né? Quer dizer, a fotografia seria mais importante do que a pessoa em carne e osso ali, né? Você não acha que o termo pós-moderno, então, depois de tantas décadas, tantas transformações, ele não chega a ser datado e a gente precisa de um outro termo para designar essa realidade que a gente vive hoje? Sim, tem alguns autores, né? Eu coloquei a pós-modernidade para dizer o apanhado, né, que a gente pode fazer, sobretudo a partir da década de 60, com a liberação sexual, né, com os movimentos de contracultura. E nos anos 80 isso explode muito mais. Então, a gente consegue pensar na era pós-moderna e hoje há autores que dizem que nós vivemos na era pós-moderna, né? Ou o Lipovetsky, que traz uma ideia de hipermoderna e que para ele está tudo muito exacerbado. Por isso que ele fala hiper, né? Hiperconexão, precisamos estar conectados o tempo todo, precisamos estar felizes o tempo todo. Tanto é que ele coloca também que, além o que vem junto com a era hipermoderna, é a era do vazio. Porque, ao mesmo tempo que a gente precisa estar produzindo conteúdo, é impossível que nós estejamos com conteúdo para produzir o tempo todo. Ele critica, inclusive, a questão da relação com o tempo. E se a gente for ver, até o que a gente tem visto
nos estudos, na própria universidade mesmo, é uma produção o tempo todo, sem que se dê tempo para aprofundar. E aí a gente tem que mostrar resultados. É muito do resultado, né, sem dar tempo para a pessoa elaborar aquilo lá. Né? Thalita, esse mal-estar que você fala no livro, qual que é o Dorflex para ele e qual que é o tratamento? Então, eu comecei o livro querendo isso, querendo esse resultado. E aí eu termino dizendo que, assim, tenho algumas ideias, talvez dê para ir por aqui, dê para ir por ali, mas eu não sei exatamente. Mas a partir da minha pesquisa, o que dá para a gente pensar é que talvez a gente tenha que repensar na forma como a gente tem utilizado as redes e na forma como a gente tem organizado a nossa vida com o outro. Eu coloco uma frase da Hannah Arendt, né, falando inicialmente, até dá para eu trazer aqui, que ela fala: uma existência vivida inteiramente em público, na presença de outros, torna-se, como diríamos, superficial. Então, claro que nenhum autor traz o remédio que vai curar, mesmo porque o ser humano é feito de maus-estares, né? A gente cura um lado e vai produzir outros maus-estares. Isso faz parte da nossa vida. A gente está sempre tentando se equilibrar, né? Entre escolhas e consequências, como diria a poeta. E aí o que a Hannah Arendt traz, eu acho que é isso. Eu acho que traz um norte para a gente. A ideia é procurar viver uma vida mais para si, sem que seja individualista, egoísta, pensando no outro, mas sem procurar tentar ser igual ao outro, ser algo que fique melhor. Procurar seguir sua vida e aproveitar os momentos da vida, que a vida é feita de momentos, né? Tá certo. Eu conversei com Thalita Lacerda Nobre, ela está lançando o livro Porque a Vida é Agora. Considerações sobre o mal-estar na cultura pós-moderna. Thalita, obrigado pela sua participação aqui e até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Eu quero lembrar que essa nossa conversa ela fica disponível no portal jornaldaorla.com.br, no canal Orla Play no YouTube e também na nossa página no Facebook. Convido você também a tocar o sininho no nosso canal no YouTube para ser informado toda vez que houver uma nova notificação, uma nova entrevista. Obrigado a todos e até a próxima.